Boa tarde. Neste programa, vamos propor uma reflexão sobre a leitura na atualidade. É um programa em parceria com a UX, com a Edux e com o Festival Internacional de Folclore de Nova Prata. A gente vai poder assistir a um bate-papo em que a gente vai falar sobre a importância da literatura na preservação do patrimônio histórico e também poderemos assistir a uma entrevista com a pró-reitora da UX, que vai falar um pouquinho sobre os hábitos de leitura nas novas gerações. Também falaremos com a editora da Edux para falar um pouquinho sobre o papel dessa editora na comunidade. Além disso, a gente vai poder ver um bate-papo descontraído com algumas participantes do Clube de Leitura Leia Mulheres, que vai falar um pouquinho sobre a importância da literatura feminina na sociedade. Então fiquem agora com a Feira do Livro. Boa tarde, meus queridos e minhas queridas. Sejam bem-vindos a mais um programa dessa edição online do Festival de Folclore. Eu sou o Jefferson. Primeiramente, muito obrigado pela participação e pela audiência de todos vocês nessa edição online do festival em parceria com a Conecta TV. Nós vamos falar agora sobre um tema muito interessante do nosso festival, que é a Feira do Livro, que tem tido um papel cada vez mais protagonista e mais importante no nosso festival. O programa de hoje é em parceria com a UX, a Universidade de Caxias do Sul. A UX é uma universidade comunitária e ela está com campus aqui em Nova Prata desde 1993. Já se vão 27 anos, sempre atendendo a demanda de curso superior aqui da nossa cidade, da região, e incentivando também vários programas culturais e eventos, inclusive o nosso festival. Então, muito obrigado à participação da UX e vamos que vamos. O programa hoje está muito interessante, a gente vai ter entrevista, vai ter bate-papo, vai ter dicas de leitura, então sugiro que vocês fiquem por aí. Falar um pouquinho sobre a Feira do Livro, então, pessoal. Desde as últimas edições do festival, a Feira do Livro está acontecendo concomitantemente lá na Praça da Bandeira, próximo à Feira Gastronômica. Então, o pessoal que passa lá sempre encontra vários expositores, vendedores de Nova Prata, da região, do estado inteiro, que estão lá para expor, vender seus livros, assim como autores que falam de suas obras, tem entrevistas ao vivo, tem autógrafos. É muito legal, todos os anos a Feira do Livro tem cada vez mais participantes. Na última edição do ano passado, a participação foi recorde de pessoas que estavam lá e visitaram. Esse ano, em 2020, como todas as adaptações, desafios que nós tivemos com a pandemia da Covid-19, não foi possível realizar a Feira do Livro. A gente tem que manter todo mundo separado. Então, a gente está fazendo esse programa para enaltecer ainda mais aquele nosso evento. Vocês sabiam que em 2020, quando as pessoas ficaram mais em casa e distanciamento social, o hábito de leitura das pessoas aumentou bastante. Isso é muito interessante. Tem estudos internacionais e também da nossa Secretaria Municipal aqui da Educação, que o hábito de leitura das pessoas aumentou. E vocês sabiam que em Nova Prata existe até um clube de leitura? Pois é, são pessoas que são apaixonadas pela literatura e decidiram se encontrar para discutir um pouco e comentar sobre os livros que eles leram. A nossa apresentadora do festival, a maravilhosa Sabrina Gabana, teve num desses encontros com o pessoal e vai mostrar para vocês como é. Vamos conferir? Roda o VT. Boa tarde, Jefferson. Que alegria estar aqui nesse programa lindo da Feira do Livro do Festival Internacional de Folclore de Nova Prata 2020. Bom, como alguns encontros presenciais estão precisando ser adaptados nesse período delicado que a gente está vivendo, eu chamei as meninas aqui nessa nossa maneira moderna de promover aproximações com quem está longe, para a gente falar um pouquinho mais sobre essa iniciativa super legal e que pouca gente conhece, mas que já existe aí desde 2019 na cidade de Nova Prata. Essa iniciativa a qual eu me refiro é o Clube de Leitura Leia Mulheres, e ele é dedicado, como o próprio nome já diz, à leitura e ao debate de obras escritas exclusivamente por mulheres. Mulheres essas que cada vez mais ocupam lugares de destaque nas prateleiras de livros e na sociedade, né, gente? Bom, mas sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês aqui as nossas convidadas super especiais que vão tirar todas as nossas dúvidas a respeito desse assunto que despertou a minha curiosidade. Eu tenho certeza que é de vocês também. Então, eu estou aqui com uma das fundadoras, Juliana Carenhato, também com a atual mediadora do Clube Ataneia, Roncato, e uma das participantes que está desde o início dessa iniciativa, que é a Vera Lúcia Costa Nazário. Mulheres, sejam bem-vindas! Júlia, você que começou com essa iniciativa na cidade, assim, eu sei que o clube ele não é exclusivo de Nova Prata, né? Ele é algo maior do que isso, né? Mas me fala um pouquinho, como é que foi isso? Como é que você descobriu? Como é que foi trazer ele para Nova Prata? O que ele é exatamente? Me conta.
O clube, ele é uma iniciativa nacional, né, desde 2015, e começou na cidade de São Paulo, com 3 amigas em São Paulo, são mulheres que trabalham no mercado editorial, né, e elas foram instigadas por uma escritora que em 2014 propôs que houvesse, então, esse maior consumo de literatura, enfim, de material escrito produzido por mulheres, né? Porque se a gente olhar a nossa estante em casa, ela ainda vai estar, assim, a maioria dela vai ser escrita por homens, né? E muitas vezes até mulheres que usavam nomes de homens pela internet. Eu acabei descobrindo, assim, e troquei uma ideia com as amigas, e aí a gente começou a pensar, não, vamos se organizar e tal. Isso era metade de 2018, e aí vamos se organizar para começar em 2019, vamos ver quem é que tá afim, deve ter uma mulherada que gosta, que quer conversar, né? E aí a gente foi organizando, foi divulgando no Instagram, no WhatsApp, e foi juntando uma galera, assim, foi muito legal, porque se tornou um espaço, assim, de conversa e de acolhimento, né, onde rola a troca, assim, de experiências pessoais, de vivências, né, de identificação que a gente tem com os personagens, né, com a escritora. Se tornou, eu acho que, assim, é isso, assim, um espaço de acolhimento, sabe, de troca, de afeto e de ideias. Que legal. E só mulheres podem participar dele ou qualquer pessoa pode? Assim, como é que funciona? Não, qualquer pessoa pode participar. As duas únicas questões é que são lidos livros apenas escritos por mulheres e apenas mulheres podem ser mediadoras, né? E ser mediadora é nada mais do que tu manter contato direto com as gurias de São Paulo, que são quem fazem, assim, a organização do clube nacional. Mas é um contato bem tranquilo, assim, para comunicar como é que está o andamento, né, das leituras e do clube. Que legal. Isso de ser mediadora, você foi no início, e hoje quem é, então, é a Taneia, assim, esse digamos, é como uma coordenação, alguma coisa disso, assim, como é que funciona isso, Taneia? Como é que é essa dinâmica entre quem escolhe esses títulos, de onde ele vem, como eles chegam para você e como é passado para as meninas e essa troca? Me fala um pouquinho como é que é isso. A nossa dinâmica, Sabrina, mudou um pouquinho agora em função da pandemia. A gente vinha com uma lista já pré-definida de livros, porque é como funciona o Leia Mulheres. E o que aconteceu? Como todo mundo estava um pouco desmotivado em função de ficar em casa e tá tudo mais restrito, a gente começou a fazer todo mês uma votação de 3 títulos. Então a gente votava em um título e lia nesse mês para falar dele no final do mês, no início do próximo mês. Isso deu uma dinâmica um pouquinho para envolver as pessoas com o próximo título, por exemplo. Então, esse ano ele tá um pouquinho diferente, sabe? Em função disso. Mas o que a gente faz? Foram escolhidos livros, a gente se junta agora online só. A gente vai falar um breve sinopse, né, alguma resenha mais sucinta, e em cima disso a gente começa tanto a fazer perguntas, como as pessoas exporem o seu ponto de vista sobre o livro e as questões trazidas, porque como são só mulheres, a gente tem muitas questões que todo mundo se identifica, né? E a gente no grupo tem várias idades também, várias profissões. Isso contribui muito com essa troca. Eu acho que ficou uma coisa bem, como a Julie falou, é um lugar de encontro, um ponto de acolhida, e onde as pessoas podem trocar todas as suas vivências. E Vera, você que está desde o início, assim, né? Como é que você vê, assim, o benefício de um clube como esse para você que tem uma visão, digamos assim, mais sistêmica sobre a leitura, mas também como leitora, né? Como alguém que está participando ativamente como ser humano, não como professora nesse caso, assim, né? No primeiro livro que eu li, que foi do Clube de Leitura, que foi da Conceição Evaristo, Olhos d'Água, eu disse, aqui tem passagens perfeitas, se não me engano era livro de contos, para serem utilizados para a classe popular para a qual eu dava aula, na escola pública. Porque a leitura ela tem que ter
alguns elementos de identificação com o leitor e outros que alterem a consciência. Já como dizia o Paulo Freire, a literatura a leitura tem que transformar a pessoa para a pessoa transformar o mundo, senão a gente fica a nível de entretenimento. E aí não precisa gastar tempo com leitura, tu pode ter outras coisas, enfim. Então, eu acho fundamental que a gente se transforme, que tu, através dos personagens, seja mais aguçada na tua percepção empática com o outro, compreendendo mais o ser humano e tendo uma alteração de comportamento na frente da vida. E meninas, quem quer participar do clube de leitura, assim, como é? Funciona só por convite ou pode entrar em contato com vocês? Como é que é isso? As pessoas, tanto se conhecer qualquer uma dos integrantes, pode entrar em contato. A gente tem o Instagram, que é bem ativo, né, Julie? Então é só a pessoa mandar a intenção no Instagram ou ao entrar em contato e a gente passa o link do grupo por WhatsApp e vamos combinando as leituras. Eu acho que é bem fácil. E fica o convite mesmo para as pessoas virem para o nosso grupo, que eu acho que é uma experiência bem válida. Tu pode dar o arroba de vocês? Como é que o pessoal encontra vocês no Instagram? @leiamulheresnp. Bom, antes de a gente terminar a nossa conversa aqui, porque tem tanta coisa para falar, a gente poderia falar por horas aqui a respeito, porque realmente é um assunto super interessante. Mas eu queria que vocês indicassem, dentro das listas que vocês leram, dos títulos que vocês trouxeram para o grupo, um título que as pessoas de casa devem ler, que não pode faltar na prateleira deles. O que é que vocês recomendam aí? Julie, vamos começar por você. Então, teve 2 livros que me marcaram bastante das leituras do clube. Uma delas chama O Ódio que Você Semeia, que a escritora chama Angie Thomas. E é um livro que trata bastante da temática de racismo e de violência policial. E também teve um livro de contos da Chimamanda Adichie, que chama No Seu Pescoço, e também fala bastante sobre a questão da imigração, sobre racismo e até sobre algumas tradições do povo da Nigéria, das tribos da Nigéria. Ótimo! Taneia, o que você nos recomenda? Sabrina, eu vou roubar um pouco, tá? Eu vou indicar o que vai ser lido agora em janeiro, então para as pessoas ficarem com vontade de entrar no clube. Então, eu vou indicar A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que é da Rosa Monteiro. A Rosa Monteiro, ela é uma escritora espanhola dessa nova geração, quer dizer, ela não é tão nova geração, mas essa literatura contemporânea que tá pegando mais agora, sabe? Ela pelas palavras dela, não chega a ser um romance, nem um ensaio, nem uma autobiografia, nem uma biografia, mas é tudo junto. Porque nesse livro ela fala um pouco da Marie Curie, de como uma mulher, né, que ganhou o Nobel, ela, por sinal, ela ganhou, e como ela enfrentou o luto na morte do marido, e nisso se entremeia o luto que a Rosa Monteiro também passou quando o marido dela faleceu, e também se entremeia também outras histórias de outros livros. Então, assim, é alguma coisa bem contemporânea que está acontecendo agora, e é uma literatura bem ágil. Então, estou indicando Rosa Monteiro e a nossa leitura de janeiro para as pessoas se interessarem e entrarem conosco. Vera, o que você nos indica? Eu vou roubar a ideia da Juliana, porque eu gostei muito da Chimamanda, No Seu Pescoço, pelo toque cultural que resgata na obra. O toque cultural do povo africano que está presente em toda a obra. E uma outra obra escrita por mulher, embora não tenha sido lido no clube, mas que me impressionou demais, é Lígia Bojunga Nunes, pela delicadeza com que ela trata temas como homossexualidade, que não agride o leitor, que poderá se identificar, enfim.
Mas toda a obra dela é muito especial. Então é isso, meninas. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. A gente ficou super feliz de trazer um pouco mais de visibilidade para esse assunto, para essa iniciativa aqui no nosso programa, porque realmente é muito bonita. E também muito obrigada pela dedicação de vocês também em levar adiante assim, obras e escritoras que precisam ser mais lidas, né? Que fazem tanta diferença, tanto intelectual quanto social, né? Jeff, continua daí, que eu vou continuar esse papo aqui com elas em off, porque eu tô querendo participar desse clube, hein? Não vou terminar esse programa sem me inscrever. Tchau, tchau! Então vamos agora apresentar um pouquinho nossos professores, começar com a professora Samira. A professora Samira Dallagnol é graduada em Letras em Inglês pela Universidade de Caxias do Sul, onde também fez um mestrado em Letras e Cultura e também faz doutorado em Letras e Cultura, né? Além de ser professora da licenciatura em Letras, ela é proprietária de uma escola de idiomas em Nova Santa. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito legal estar aqui com vocês. Estou bem feliz por poder estar compartilhando um pouco dessa experiência e desse gosto pela leitura, né? Que acho que a gente compartilha aqui também. Ah, com certeza. Muito obrigado. Estamos aqui também com o professor Anthony Bex. Ele é professor de História da Universidade de Caxias do Sul, é graduado em História pela UX e fez um mestrado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O professor também é representante do Instituto de Memória Cultural da Universidade de Caxias do Sul. Professor, muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Jefferson, pelo convite. Também um prazer poder fazer essa conversa com a professora Samira. Muito contente. Muito obrigado. E vamos bater o nosso bate-papo aí, né? Isso aí. Muito legal. Queria conversar então um pouquinho com você sobre a história da leitura, como iniciou, como se deu. Vou começar com o professor Anthony, pode ser? Perfeito, Jefferson. Bom, acho que falar sobre a história da leitura, a gente também tem que falar sobre a história da escrita. A história ela tem por volta de 6.000 anos, então a gente vai ter que tentar resumir e sintetizar essa história, porque senão esse programa não vai acabar, né? Um marco, eu acho que assim, fundamental para a gente entender o livro na contemporaneidade é o século XV com a descoberta, né, ou alguns chamam até de redescoberta da prensa, né, pelo Gutenberg, que é um alemão, enfim, que vai desenvolver um sistema e que vai permitir que nós tenhamos esse modelo, né, de livro que nós temos até hoje em dia. Claro que os suportes, né, assim, da escrita, eles mudaram ao longo da história. A gente tem a pedra, né, como eu falei ali da pedra de Roseta, os sumérios lá na Mesopotâmia, então, né, lá nos 30 séculos antes de Cristo, utilizavam o barro, a argila, a cerâmica, né, para desenvolver a sua escrita. Nós teremos o uso até de pele de animal, né, para fazer a escrita. Pelos egípcios, enfim, nós temos a questão do papiro. E aí, claro, com o Gutenberg a gente já tem o papel, né? O papel que é descoberto lá pelos chineses, né, por volta do século II depois de Cristo, com uma certa mistura que depois no século XIX também vai se transformar na celulose, que é o que nós temos hoje. Então o livro vai se popularizar bastante, né, a partir desse contexto. Vou dando alguns saltos também, claro, indo para o século XVIII, né? A gente tem o início das primeiras feiras literárias, né, ou espécies de feiras de livro, né? Enfim, na Europa, sobretudo. No Brasil, a gente vai ter também na passagem do XVIII do século XIX, aliás, para o século XX, a questão da imprensa. Então, olhando mais para o contexto nacional, né, isso vai ser importante para jornal, para revistas ilustradas, né, mas também para o livro, né, vai se desenvolver isso aqui no nosso país. E as feiras literárias, aí sim, né, já o marco a partir dos anos 50. Se a gente olhar aqui para o estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, a feira nos anos, né, bem tradicional, anos 50. Caxias também, na nossa região, tem um início ali, né, nos anos 50, claro que vai se desenvolver mais para frente, né, mas na metade do século XX, né, a gente já tem essa ideia de feiras do livro, né, aqui pelo nosso estado. Então, fazendo uma síntese, assim, a gente percebe, né, como a leitura e a escrita, né, se modificaram com o tempo em termos de suporte. Quem tinha o acesso ao livro, né, eu também gostaria de demarcar, assim, hoje em dia no Brasil nós temos ainda cerca de 11 milhões de analfabetos, né? Então é um grande contingente, né, que não tem acesso ainda à leitura, né? Acho que é um pouco também que a gente pode conduzir, né, a nossa discussão, né? O acesso, enfim, à escrita, à leitura, e que é o acesso também ao conhecimento e à liberdade, né, de pensamento. Muito interessante, né? Um caminho muito, muito comprido, né? Exato. Muito legal.
E agora eu vou perguntar um pouquinho para a professora Samira, o que a senhora acha do papel da leitura e da história da leitura, como o professor mencionou, na criação de um senso crítico das pessoas, na compreensão da história? Qual a opinião da senhora? Eu acho que é, no mínimo, essencial, né? Eu gostaria de complementar aquilo que o professor falou. Achei muito interessante, né, fazer essa passagem histórica e pensar um pouco assim no suporte mesmo da leitura, como ele veio se modificando, como ele falou também, essa questão do acesso à leitura, quem é que consegue ler, quem é que poderia ler. Então sempre foi muito restritivo isso, né? E acho que a gente vai ter, até o prof pode me corrigir, talvez a gente tenha essa abertura um pouco maior a partir da Revolução Industrial, né, com um grande marco da disseminação da leitura e especialmente da produção de livros, né? Então mais pessoas tiveram acesso. E aí a gente vai começar com algumas discussões. Elas tiveram acesso a que tipo de literatura? Sim. Todos os livros estavam disponíveis para todos? Então essas questões também são bem relevantes e elas vão nos ajudar, nos auxiliar na formação desse senso crítico, de entender que sociedade é essa que tem acesso a determinados títulos e não a outros. Quem é que poderia estudar com determinados livros? Então, tentando responder a tua pergunta, sem sombra de dúvida, a leitura ela vai nos encaminhar, né, para essa construção do senso crítico, mas é algo que não acontece do dia para a noite, a partir da leitura de um único livro. O senso crítico é algo que se constrói também a partir das trocas entre as pessoas, entre os leitores, entre professores e alunos, entre famílias. E eu acredito muito nessas questões assim, de compartilhamento de leitura. Eu acho que isso é algo que a gente está recuperando agora, me parece, né? Até em função das redes sociais, né? Dessas questões midiáticas. Mas se a gente pensar um pouquinho na narrativa como uma questão muito humana, ela acompanha o ser humano há muitos e muitos séculos, e, enfim, há muito tempo. Muito interessante, né? Então, nisso até a gente viu a reportagem sobre o clube de leitura. Muito interessante, né? Poder comentar e com certeza. Dividir as impressões que a gente tem, né? Principalmente numa sociedade em que até hoje nós temos, como o professor falou, só no Brasil 11 milhões de analfabetos. Sim. E no mundo todo, países onde mulheres não são nem autorizadas a ler, né? É cada vez mais importante, né? Vocês têm o hábito da leitura, óbvio, né? Preferem os livros normais, preferem os e-books atualmente? Como que fazem essa escolha? Costumo ler, nem sempre leio tanto quanto eu gostaria. Também, Quem não, né? Mas eu tenho preferência ainda pelo livro físico. Ainda não sou tão adepta, assim, às tecnologias. Eu ainda não troco aquele prazer, né, de folhear o livro, aquele cheirinho de livro novo. Cheirinho de livro novo. Inclusive tem alguns livros hoje que eles têm até um relevo, né? Tem uma arte bem bacana. Então eu acho que tudo isso faz parte da experiência da leitura. Então, por exemplo, ter um cantinho em casa para ler, tu poder te esticar no sofá para ler, botar uma musiquinha, não sei, ler para o teu filho, enfim, vão ter diferentes rotinas de leitura, eu chamaria até de pequenos rituais dentro do nosso cotidiano que vão ajudar a gente a desenvolver esse hábito da leitura, né? Como a prof. Samira, né, comentava, ela nos permite desenvolver um senso crítico, né? E o Manguel, ele também fala, eu acho importante pontuar, até como historiador, nós tivemos até na nossa história recente no país alguns momentos, né, autoritários em que ler era proibido, ler determinados livros era proibido, né? No próprio Instituto Memória Histórica e Cultural, né, que estou hoje na coordenação, nós temos o acervo da Delegacia de Polícia Regional. E nós temos lá uma coleção de mais de uma centena de livros que foram confiscados, né, que foram censurados, né, retirados, enfim, dos seus leitores, né, dos seus proprietários, porque aquela era uma literatura que não podia ser consumida, né, que não podia ser acessada. Acho que no contexto democrático, né, de liberdade que nós vivemos, não ler, né, é não se permitir a conhecer o mundo, é não se permitir, enfim, a desenvolver esse senso crítico, né, que a prof. Samira falou aqui também e que é tão necessário, né, no contexto em que nós vivemos, enfim, a leitura, né, para essa interpretação também, né, do que está acontecendo, né, no nosso cotidiano. Não. Muito interessante, muito importante, né? Cada vez mais importante nos dias de hoje, né? Perfeito. E o senhor tem alguma dica de leitura para passar para o pessoal que está assistindo em casa?
Pois é, sempre um desafio, né? A gente acaba comprando mais livros do que consegue. Assim, acho que é um hábito, né? Exato. Claro, eu acho que clássicos são clássicos, né? Então acho que nem vou falar sobre eles, né? Da literatura, assim, né? A gente poderia citar inúmeros livros, não poderia fugir da área de história, então eu colocaria, assim, né? Para quem gosta, né? Dessa área de história, o livro ou toda a produção, mas acho que um especial do Eric Hobsbawm, que é um historiador inglês, né? A Era dos Extremos, que ele vai fazer um recorte de 1914, Primeira Guerra Mundial, até a queda do Muro de Berlim. E o nosso presente, ele é feito de muitos passados, então acho que entender o nosso passado, especialmente o passado do século XX, vai nos ajudar também, ou vai ajudar quem lê, né, esse livro do Hobsbawm a compreender, né, interpretar melhor esse nosso presente. Muito interessante. Quando eu estive na faculdade, eu tinha um professor que nos deu vários textos do professor Eric Hobsbawm para ler. Que legal. E ele falava que esse livro da Era dos Extremos era tão bom que tinha que ler de frente para trás, para frente e de cabeça para baixo. Ele sempre falava, tem que ler de cabeça para baixo. Que bacana, ótimo professor tu tivesse. Ele lá de Caxias, inclusive. Eu imagino quem seja, tá? E a professora Samira trouxe até alguns livros aí para mostrar aqui pra gente. Mostra pra gente, dá algumas dicas, professora. Isso aí, eu só vou complementar, então, acho que o Mangel é um grande escritor. Ele até tem um livro que fala sobre a metáfora dos leitores, né, que é um livro belíssimo. E ele vai explicar que existem basicamente 3 tipos de leitores, né? Aqueles que são os viajantes, aqueles que ficam na Torre de Marfim e o leitor que é uma traça. Então, dando as dicas aqui, o professor também mencionou de autores que foram censurados. Acho que falamos, né, de Jorge Amado, que foi um autor censurado. Eu acho que esse livro aqui serve para muitas pessoas, Capitães da Areia, porque ele tem uma leitura bem acessível, muito fácil, e conta, ele fotografa, né, uma realidade brasileira que em alguns momentos ela ainda é atual hoje, né, apesar de já ser lá do comecinho do século XX. Então, Capitães da Areia fica como dica para vocês. Um outro livro também que eu não poderia deixar de indicar para vocês é O Sol é para Todos, da Harper Lee, e que ela vai justamente tocar em algumas questões que são muito caras a nós hoje. É uma escritora que vai trabalhar a partir da perspectiva de uma menina, a Scout, e vai contar a história de um julgamento de um rapaz negro nos Estados Unidos e que vai sofrer, então, a acusação de ter abusado sexualmente de uma moça. E essa acusação é injusta, né? Então, o pai dessa menina é um advogado, um grande advogado, e ele vai tentar provar a inocência desse rapaz. Então, também é um livro de leitura muito fácil, muito tranquila, mas, ao mesmo tempo, muito profunda e muito bonito também. Recomendo demais a leitura. Além de profundo, muito atual também, né? Muito atual, mais exatamente. Nunca, né? Exatamente. Muito obrigado pelas dicas. Imagina. E, pessoal, não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já volta para continuar o bate-papo aqui com os professores. Não os gruda! Internet fibra ótica, telefone fixo e TV você encontra na Adilnet Telecom. Adil Fibra, ultra velocidades para você navegar sem limites. Adil Fone, fale mais e pague menos. Adil TV, canais para aprender, curtir e se divertir. Assine já pelo telefone 10355 ou acesse www.adilnet.com.br. Adilnet Telecom, conectando você neste evento. Somos inquietos, somos transformação, somos renovação constante, somos Vipal Borrachas, líder em reforma de pneus na América Latina e uma das maiores fabricantes mundiais de borracha. Somos muitos e, ao mesmo tempo, somos um só, uma empresa única e unida pelo fazer mais em suas fábricas mundo afora. Somos inquietos, não paramos nunca de rodar. Hoje, somos a única empresa do mercado com uma solução completa em produtos de reforma e reparo para todos os tipos de pneus. Além de serviços capazes de gerar economia e os melhores resultados. Somos presença,
Trabalhamos para manter nosso alto padrão de qualidade e atendimento, seja aonde for, atendendo os clientes onde eles mais precisarem. Contamos com milhares de reformadores parceiros no mundo todo e hoje somos a maior rede da América Latina. Seja qual for o desafio, estamos prontos para o que der e vier. Somos renovação constante, seja em produtos, seja no jeito de pensar. Somos muitos e somos um só. Somos Vipal Borrachas. A estrada ensina a vencer. A importância de estar em nosso lar é a união e a força contra algo maior. Por dias mais tranquilos e pessoas mais unidas. Pelo bem do próximo, nossa família pensa na sua. Supermercados Porta. A sua saúde é o que importa. Axel Banheiras e Spas, construindo uma marca cada vez mais forte. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Estamos de volta, então, pessoal, com o programa da Feira do Livro, do Festival de Folclore de Nova Prata. Estou conversando aqui com a professora Samira Dallagnol, com o professor Anthony Bex, que estão fazendo esse debate maravilhoso aí sobre livros e leitura. E qual o papel que vocês acham que nessa trazer a cultura, trazer a leitura para o cotidiano das pessoas, que as editoras hoje em dia têm na escolha das pautas, na publicação dos livros? Nós temos agora um VT para passar com a professora Simone Corte-Real Barbieri. Vai falar um pouco assim, sobre o papel da editora da Universidade de Caxias do Sul e de levar a cultura para o cotidiano das pessoas. Vamos ver o VT então rapidinho. Oi, Jeff. Oi, pessoal do estúdio. Eu tô aqui com a Simone Corte-Real Barbieri, ela que está à frente da Edux, a editora da Universidade de Caxias do Sul. Eu vou bater um papo com ela para a gente entender qual é o papel da editora na publicação dos livros, né? Acaba sendo uma ponte entre o autor e o leitor. Mas como funciona, Simone, essa ponte? Assim? Qual é o processo de publicação de um livro? O que eu posso dizer em termos de ponte entre o autor e o leitor são duas formas principais. A primeira delas é a difusão das nossas obras, né? Na verdade, o objetivo de uma editora acadêmica é fazer a difusão do conhecimento e a gente faz isso de várias maneiras. A gente faz isso por meio das feiras dos livros, pela divulgação nas redes sociais, a gente participa anualmente da Bienal do Livro, da Feira do Livro de Porto Alegre, da Feira do Livro de Caxias do Sul. A gente também trabalha com livrarias parceiras, com distribuição em plataformas de conteúdo. Tivemos um primeiro lançamento que a gente está chamando de walkthrough, porque não tem outro nome para chamar, não é um drive-thru porque não é de carro, né? Então a gente está chamando de walkthrough,
porque a gente fez um lançamento presencial, agora na época da pandemia, então foi no ginásio, eram vários autores, e aí se fez espaços, né, estações, as pessoas entravam, passavam, compravam um livro, passavam pelos autores para autografar, faziam uma foto e saíam. E aí eu circulando durante o lançamento, né, foi um evento bem interessante. Então, na verdade, a gente está criando modelos e usando os modelos que a gente tinha antes, e esses processos de difusão são a nossa ponte principal com o leitor. Além disso, né, a gente também trabalha com o outro lado. A gente tem o nosso site, e no nosso site tem um espaço, a gente está com um site novo, faz pouco tempo, e ele tem um espaço que se chama Conheça o Autor, os nossos autores. E aí lá, então, tem a foto dos autores, a informação dos autores, e também tem como ser um autor. Então, a gente tem esse espaço de relacionamento, né? É uma das pontes. A outra ponte vem muito da forma como a gente publica as obras, né? As obras que chegam para nós na Edux são diversificadas. A gente é uma editora de uma universidade comunitária, a gente trabalha, né, com a questão da inserção regional, e aí então quando chegam as obras, elas chegam de autores que são da região, e aí eles fazem muito para nós essa ponte também, né? Porque eles fazem a propaganda, eles trabalham com histórias da família, da região, das empresas. A gente não trabalha só com a questão acadêmica, então tem todo um outro lado do nosso escopo de publicação que traz essa relação direta. E além disso também a ideia, né, como nós somos dentro de uma universidade, a gente tem um grande contato com os nossos leitores, que são os estudantes, porque afinal de contas a gente publica muita pesquisa também. Agora, falou ali que o novo site tem o espaço do autor. Se eu sou um autor e quero publicar um livro, eu posso pela Edux? Sim, na verdade o que define a publicação, o nosso escopo de publicação é bem amplo, né? O que define a publicação na nossa editora é a qualidade da obra. Então a gente tem um conselho editorial com 10 membros, e aí toda obra que chega para nós, a gente passa e avalia pelo conselho. E aí então o conselho define, a partir da qualidade da obra, onde ela vai ser colocada. A gente tem um escopo de 7 selos. A gente tem o Edux Pesquisa, o Edux Ensino, o Edux Literário, o Edux Infanto Juvenil, o Edux Coleções, o Edux Comunidade e o Edux Traduções. Então, dependendo do tipo de obra, ele vai ser enquadrado em um dos selos e vai ser recomendado para publicação. Mas a gente não tem essa restrição do tipo de autor, porque que realmente determina se a gente vai ter obra ou não é a qualidade da obra, e cada uma dessas coleções vai ter, na verdade, um foco, né? Edux Pesquisa vai entrar toda a parte acadêmica, Edux Ensino vai entrar a parte de material didático, Edux Comunidade, a gente lança obras sobre pessoas, famílias, memórias e histórias da região, enfim, e que são coisas que fazem parte da nossa comunidade de inserção. E aí cada um desses lugares, né, desses processos, vai criando o nosso escopo de obras e a gente vai diversificando. E eu te digo assim, que é esse o nosso objetivo, né? Uma editora acadêmica, ela tem a função principal de difusão do conhecimento, mas uma editora acadêmica dentro de uma universidade comunitária não é só difundir conhecimento, é difundir conhecimento e também, né, é trabalhar com essa relação com o entorno, com a comunidade de pertença e poder fazer um conhecimento de qualidade que possa mostrar os nossos laços e valorizar que a gente está aqui. Então, eu acho que tem todo esse processo que está colocado aí. Simone, muito obrigada pela tua presença. A gente espera contar contigo em outras oportunidades aqui no Festival de Folclores. A UX e a Edux são sempre nossas parceiras e a gente espera poder conversar sobre outros assuntos sempre que possível. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Agora eu vou voltar aí com o pessoal do estúdio. Jeff, o que vocês acharam? Todos conheciam esse trabalho da editora? Reconhecem a importância que ela tem, né, nessa ponte entre o autor e o leitor? Conta para nós aí. E agora que a gente falou então um pouquinho do papel das editoras, falar um pouco também sobre os escritores, falar com os professores aqui, eles já lançaram seus livros. Quero perguntar para eles qual foi a sensação de escrever o seu livro, o que sentiram ao escrever, ao publicar. Começar com o professor Anthony? Perfeito, Jefferson. Eu tenho alguns livros publicados, né, em coorganização, né, o próprio livro dos 50 anos da Universidade de Caxias do Sul, né, que foi lançado em 2017 pela Edux.
Foi uma experiência maravilhosa, é um livro de história, né, da nossa universidade, então, assim, é uma gratidão, né, que eu tenho para a própria instituição de ter participado, né, desse processo, que foi um processo coletivo, né, de escrita sobre esses 50 anos. Um outro livro sobre o empreendedorismo feminino, né, em Caxias do Sul especificamente, também lançado em 2017, e recentemente, com a minha colega professora Eliana Cherry, está no prelo, né, 2 livros aqui de municípios da região, o município de Protásio Alves e o município de Vila Flores. Concluímos a escrita, né, nos últimos meses, em meio a uma pandemia, conseguimos escrever 2 livros e vão ser publicados agora no mês de dezembro. Professora? Eu tive a experiência assim, de participar de grupos de pesquisa, ainda enquanto graduanda na UFS, e auxiliar em algumas produções, assim, mas não tive livros publicados ou organizados por mim e pelos colegas. O que eu publiquei foram alguns capítulos ou artigos dentro de outros livros. Então, estou ainda no caminho, né? Vou levar o Prof. Anthony como inspiração. Com certeza. Vamos passar agora para o próximo tópico, que é super pertinente, que é falar sobre a leitura dos jovens, né? A gente vê hoje em dia os jovens cada vez mais em frente ao computador, em frente às redes sociais, se importando muito com as redes sociais. Queria começar então com a professora Samira, falar um pouco sobre o hábito de leitura dos jovens, o que a senhora tem observado, como tem se desenvolvido isso. Legal essa pergunta, porque a primeira ideia que se tem é que o jovem não lê. A gente tem tantas outras atrações e tantas outras, tantos apelos tecnológicos que a leitura vai ficar meio que escanteada, né? Não vou ter tempo, né? O jovem não tem tempo para ler. Mas eu acho que não é bem assim. Tem muitos jovens lendo e eu acho que o que a gente pode lembrar, por exemplo, talvez há 10, 12 anos atrás, me corrijam a data, a gente vai ter o fenômeno Harry Potter. Então a gente vai ter uma grande geração de novos leitores que vai aderir à leitura e vai incorporar a leitura ao seu cotidiano a partir da leitura do Harry Potter. E aí, a partir desse livro, eles vão, né, dessa coleção, na verdade, eles vão adentrando em outros ambientes, inclusive explorando outros clássicos da literatura. Então, a partir de um best-seller, eles vão abrir as portas ali, a percepção deles para outros grandes livros. E me parece que existem, sim, alguns grupos específicos, alguns perfis de pessoas que gostam muito de ler, mesmo sendo muito jovens. Então ainda existe sim essa prática. É muito comum a gente dar ênfase, né, à não leitura, mas existem sim muitos leitores fazendo uso, né, dessa prática e inserindo isso no seu cotidiano. Os jovens, eles têm essas influências, né, desses chamados influenciadores digitais, mas eu acho que a família ela tem um papel também muito importante, né, incentivar e montar uma biblioteca, né, pela própria experiência pessoal, assim, né, claro, a gente nunca pode generalizar, né, mas eu acho que eu me tornei um leitor porque eu tinha um acesso a uma biblioteca dentro de casa, com os clássicos, né, que me chamavam a atenção, só a capa, né, do livro, ela acaba chamando a atenção daquele jovem, enfim, que era quando eu, né, enfim, tinha essa juventude, né, comecei a me interessar pela capa, abrindo o livro, folhando, começando a ler, e aí tu vai lendo um, vai lendo outro, tu não quer mais parar de ler, né, então acho que dentro de casa é muito importante esse incentivo. Claro que a escola, a sociedade de forma geral, ela também tem esse papel, né, mas eu destacaria, né, o papel, enfim, da família também, incentivar desde cedo, né, esses leitores, a formação, né, de um leitor. Muito legal, muito interessante. E existem alguns estudos hoje em dia que falam realmente que, apesar dos jovens sugarem muita informação de youtuber, de televisão, de tudo, eles ainda buscam autores tradicionais, né, e buscam ler o livro também. Quem vai falar um pouquinho mais sobre isso é a pró-reitora da UFS, a professora Nilda Stecanella. Ela fez uma entrevista, a Ana Castanha, também apresentadora do festival, e entrevistou a pró-reitora Nilda. Vamos dar uma conferida, ela vai falar um pouquinho sobre o hábito de leitura dos jovens. Eu estou aqui com a Nilda Stecanella, ela que está à frente da pró-reitoria acadêmica da UFS, em Caxias do Sul. A Nilda é doutora em educação pela URGS. Ela desenvolveu seu estágio, né, do doutorado na Universidade de Lisboa. E ela também tem um pós-doutorado em educação também, pela Universidade de Londres. E a Nilda desenvolve diversos projetos e pesquisas ao longo da sua carreira, sempre voltados à política educacional. E ela tem um papel bem relevante aqui na Serra Gaúcha. Nilda, qual
qual é que tu achas que é o papel informativo, que pode ser positivo ou negativo, das redes sociais nessas gerações mais jovens, né? Desse consumo de diversos tipos de redes sociais? Oi, Ana, tudo bem? Legal estar aqui com vocês, obrigada pelo convite para estar aqui. Pois bem, pensar como que as juventudes participam, por onde que elas circulam, né, para obter informações, por onde que perpassam os suportes de comunicação. Então, as redes sociais, pelo que as pesquisas que nós temos desenvolvido indicam, claro que isso é muito localizado para um determinado público que faz parte, né, das pesquisas, não pode ser generalizado, mas é assim, é uma primeira entrada a partir das redes sociais, vamos dar uma navegada para ver o que é que está rolando, para ver como é que nós podemos saber mais sobre aquilo. Então, se um determinado jovem, uma determinada jovem, não tem muito senso crítico desenvolvido, ela vai se ater naquilo e não vai procurar aprofundar. E isso pode ser um risco no sentido de que pode formar uma opinião que pode ser equivocada, porque vai ter só uma dimensão parcial daquele determinado assunto que se está buscando. Agora, uma coisa muito curiosa é que uma pesquisa muito recente, que foi publicada em 2019, chama Juventudes e Conexões, indica que onde os jovens informam, isso foi uma pesquisa feita em todas as regiões do Brasil, por todas as classes sociais, em torno de 1.500 jovens participaram. Onde os jovens, quais as instituições de referência para os jovens e aonde eles buscam a informação? Por incrível que pareça, as instituições que aparecem em primeiro e segundo lugar para os jovens, onde aprendem, é na escola e na família. Onde eles buscam suporte para decidirem o que querem ser na vida, é na escola, na universidade, na família. Onde eles buscam esses suportes para empreenderem, também aparece a escola, a universidade e a família. E aonde eles buscam espaços de participação social, também é a escola, a universidade e a família. Então, em alguns momentos é a família que está em primeiro lugar, em outros é a universidade. Então, o que isso nos diz? Por mais que nós tenhamos, assim, em termos de senso comum, ou parece que é uma linguagem ou uma informação que circula por toda a sociedade, as instituições, o professor, né, os professores e a família ainda são as pessoas e as instituições de referência para a constituição identitária e dos próprios percursos juvenis. E em termos de informação, eles dizem também que, a escola ela tem uma informação e os professores elas fornecem uma informação mais consolidada, digamos assim, uma formação inclusive com uma verdade mais aproximada, e as redes sociais nem sempre são confiáveis. Agora, eles informam que nas redes sociais eles buscam uma informação que muitas vezes é sintetizada, tem uma animação, tem uma outra linguagem que eles conseguem, por exemplo, absorver melhor, memorizar melhor, ou complementar aquilo que aprendeu na escola. Para finalizar, eu gostaria de te pedir se tens para jovens, para adultos ou para qualquer pessoa uma dica de um livro. Um livro que marcou talvez esse ano atípico que a gente viveu, né, da quarentena e tudo, ou apenas um livro que marcou a tua vida? Olha, tem um livro que realmente marcou minha trajetória como pesquisadora, que é O Olhar. Ele é organizado pelo Adalto Novaes. E tem vários capítulos nesse livro, e um deles é que vai falar sobre a educação do olhar. E aí ele vai fazer toda uma distinção entre o ver e o olhar, entre o ouvir e o escutar. E aí o olhar tem uma dimensão muito mais profunda, porque implica na nossa interpretação, implica em nós evocarmos os nossos conhecimentos, né, o nosso estoque de conhecimento à mão, para interpretar aquilo que os nossos órgãos dos sentidos estão registrando. Da mesma forma, escutar é muito mais amplo do que simplesmente o que os nossos órgãos do sentido, que a audição registra. Então, é um livro que realmente me marcou muito. Se eu pudesse indicar um outro, O Longo Caminho para a Liberdade, que eu acho que tem muito a ver com o que a humanidade está passando, que é a biografia do Nelson Mandela. Então, acho que ela é uma referência muito importante para nós, em termos de princípios. E eu tenho um aqui do ladinho, ótimo. Eu acho que esse aqui para professores. Eu diria, esse aqui é do Gap Vista, Para Além da Aprendizagem.
Então, nós entendermos que a escola e os processos formativos, a universidade também, ela requer não só essa objetificação do conteúdo, da matéria, da informação, mas nós necessitamos da convivência. É na relação com o outro que nós vamos nos constituindo como humanos e vamos convertendo esse mundo num mundo melhor nas relações que estabelecemos. Então, eu recomendaria esses 2. E se alguém quiser aprofundar um pouco sobre juventude, tem meu livro da tese aqui, que é Jovens e Cotidiano, Trânsito pelas Culturas Juvenis e pela Escola da Vida, e ele é editado aí pela Edux. Eu desejo assim, que vocês tenham uma excelente feira do livro. Nada substitui o livro físico, as pessoas se acostumam a ler na tela, mas tem toda uma relação afetiva, de sentar em algum lugar, de olhar para a natureza, de sentir o livro. Então, eu ainda sou, né, do tempo que preciso do livro e faço as minhas fichas de leitura nas orelhas dos livros. Eu rabisco muito os meus livros, porque tem justamente essa dimensão afetiva. Então, muito obrigada também pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nilda, obrigada. Eu pedi uma dica, ganhamos 3 dicas, 4 dicas. Foi muito bom conversar contigo. Eu acho que todo mundo ficou instigado em conhecer um pouquinho mais do teu trabalho e também seguir essas dicas de leitura. Certamente vamos seguir. Muito obrigada. Jeff, é contigo aí no estúdio de novo. Então é isso aí, estamos de volta agora. E para finalizar, a gente já falou do papel da história, das editoras, dos escritores. Falar um pouco também sobre o papel dos professores, né? Como a gente falou ali criar o hábito de leitura nos jovens. Qual o papel que os professores têm nisso, né, professora? A gente estava comentando aqui. Qual a opinião da senhora sobre o papel dos professores? Realmente é uma questão crucial, me parece que a gente não pode esquecer que o professor é um grande formador, ele é um mediador de leituras, então ele precisa primeiramente conhecer essas obras, né, e não digo assim, eu preciso ter determinadas leituras feitas. Esse professor precisa ler, independente do que for. Aos poucos ele vai descobrindo o que ele gosta, o que é bom, o que não é, o que lhe serve naquele momento. Mas se ele não tem essa paixão, essa dedicação, né, esse tempo para dispor para o livro, vai ser bem difícil ele convencer o aluno de que o aluno precisa ler, enquanto ele não é leitor. Então, talvez possam aparecer, né, algumas discussões dizendo assim, os professores trabalham muito, não tem tempo para leitura, mas eu acredito que essa é uma atividade inerente ao professor. É impossível a gente pensar em ser professor, em ser um formador de um cidadão, né, de trabalhar com a formação de pessoas e não ler. Então me parece que é crucial essa relação. Não sei se o professor se compartilha da mesma opinião. Perfeito. Acho importante pensar também em como é que a gente pensa a aprendizagem, né? E eu sou adepto, enfim, de uma visão construtivista, né? Eu acho que o conhecimento ele é construído, até voltando, né, ao que o Paulo Freire falava lá na sua produção, né? Nós vencermos, ultrapassarmos a chamada educação bancária, né? Que entende, enfim, aquele aluno como um depositário de conhecimento, né? Como uma caixinha que eu vou lá e vou depositando, inserindo o conhecimento. Não, o professor ele tem a função de auxiliar, de mediar, né? Enfim, ele tem esse papel de mediador, né? Entre o educando, entre o conhecimento, e ele tem que justamente incentivar, né? Que o aluno descubra o seu próprio caminho. Claro que indicando os clássicos, né, fazendo esse papel dele de mediador, mas o papel do professor ou do educador ele é fundamental, né, nesse processo. Né? Acho que a escola tem esse papel também de libertar, né, enfim, o aluno. Eu falei da família, né, mas a escola também certamente complementa, né, esse papel de formação de leitor e, sobretudo, de um cidadão, né, que eu acho que é isso que a gente está procurando também na educação. Né? Professores, eu por mim passaria a tarde toda aqui conversando com vocês sobre esse assunto, mas nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado pela disposição, por terem vindo, por todo o conhecimento que trouxeram. Professora Samira, muito obrigado pela participação. Mesmo. Professor Anthony, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Valeu. Agradeço muito. Convido agora vocês também e todo mundo que está em casa para continuar na programação do festival e hoje e amanhã assistirem aí as apresentações, o concurso dos grupos e dos grupos locais também. Espero que possa todo mundo participar. Com certeza. Pessoal, muito obrigado e vamos continuar com a programação do festival. Até a próxima. Tchau!